Olá, queridos amigos, bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos muito animados. Cada vez que nós voltamos para ler a Bíblia, nós ficamos muito felizes porque nós não vamos abrir qualquer livro, vamos abrir a Palavra de Deus. E agora vamos abrir a Bíblia e estamos já na lição número 11. E o título da lição é Os Apóstolos e a Lei. E para comentar esta lição está conosco mais uma vez o Dr. Reinaldo Siqueira. Bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor. Um prazer. Estamos juntos para iniciar esse momento e queremos orar para que Deus abençoe esse momento especial, por favor. Bondoso Pai que está nos céus, nós estamos aqui, queremos estudar novamente Tua Palavra, especialmente, Senhor, a relação entre os apóstolos e a Tua lei, para compreender essa verdade, Senhor, que é tão importante na Bíblia. Pedimos por Jesus que nos oriente e nos dirija. Amém. Amém. Ellen White e Tiago White tiveram 4 filhos. O primeiro filho foi Henry, que todos nós sabemos morreu depois de 16 anos de uma doença. Depois veio Edson White, que chegou a ser funcionário das casas publicadoras e algumas outras missões na igreja. O terceiro filho foi Willie, e ele chegou a ser fideicomissário da Associação Geral de Cuidados dos Escritos de Ellen White. O quarto filho foi Juan Herbert. E Juan Herbert morreu muito cedo, apenas nos primeiros anos de vida. O terceiro filho, Willie, era o mais cercano, o que estava mais perto de sua mãe. E quando ela tinha certa idade, ele queria fazer uma entrevista à sua mãe. E ele perguntou: "Conta-nos, mãe, como o pai propôs à senhora casamento?" E ela respondeu: "Bom, tínhamos estado viajando ao redor de um ano e recebimos alguns convites para relatar as visões que eu tinha", ela falou. Tiago ia com a gente para conduzir o trineo, aquele carrinho pela neve. E segundo o clima, às vezes precisavam isso, às vezes cavalos. Mas com o tempo, os rumores começaram a vir com mais força e a mãe de Ellen White, ela conta, minha mãe, se enterou de alguns comentários maliciosos e me mandou a dizer que devia voltar para casa. Porque, vocês sabem, Ellen White tinha apenas 17 anos. Imediatamente depois, pouco tempo depois, Tiago veio para falar com Ellen White. Ela fala comigo. E ela disse que algo ha surgido e tenho que irme. Ele estava querendo não causar má fama para ela. E ele, melhor para isso, melhor ir embora. Mas outra opção seria casar-me contigo. E ela nem sequer havia falado disso, mas nesse momento ele propôs matrimônio a Ellen White. Depois de um tempo, eles terminando se casando. Este filho, William, sabia toda a história de sua mãe, porque era seu filho. Ele conhecia todo o contexto, às vezes via quando sua mãe sofria, quando ele estava feliz. E na lição desta semana nós conheceremos a atitude dos apóstolos de Cristo acerca da lei, porque certamente se a lei tivesse sido anulada ou modificada após a morte de Cristo, os apóstolos saberiam algo sobre isso, porque depois de tudo eles estavam perto de Jesus. Esse será nosso tema que estudaremos e conversaremos a continuação. Vamos a passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. A palavra apóstolos significa seguidor. E eles não eram seguidores qualquer, eram aqueles que viveram com Jesus, a maioria. Inclusive, Paulo fala que ele foi apóstolo, porque ele praticamente falou com Deus, estava bem perto de Deus. Agora, quem mais e melhor que os apóstolos que nos confirmem qual era a posição deles, porque eles, mais que ninguém, sabiam qual era realmente a importância da lei naquele tempo. E vamos começar conversando um pouco sobre esse assunto, especificamente falando um pouco sobre os mandamentos de Deus. Que é o que algumas perguntas assim surgem rapidamente no panorama
por exemplo, os 10 mandamentos não são obrigatórios para os que estão na nova aliança? Então, você nota que Jesus mesmo falou, né? Você tem que fazer o quê? Diz ali, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E nós já estudamos anteriormente que os mandamentos de Deus e os mandamentos de Cristo são idênticos. Ele só veio dar mais ênfase e esclarecer mais como guardar esses mandamentos. Então Jesus enfatizou para o jovem rico, tem de guardar, honrar o pai, mãe, etc. Citou os 10 mandamentos. Os apóstolos aqui também que nós estudamos, também citaram os 10 mandamentos. E inclusive dizendo que aquele, o apóstolo Paulo me diz, aquele que diz não rouba, né? Também ele diz, a pessoa não deve adulterar. Se você rouba, mas não adultera, você se torna transgressor da lei. Então ele está citando, interessante que Paulo cita os mandamentos, os 10 mandamentos. E ele, então, isso era importante para ele também. E hoje se vê, os cristãos todos, na verdade, dizem que os 10 mandamentos são importantes. O problema sempre vem quando entra a questão do sábado. Uhum. Eu lembro uma história de uma senhora que pertencia a uma igreja cristã, né, evangélica, e ela foi, então, ela aceitou guardar o dia de sábado. E aí ela foi chamada para ser disciplinada. Antes dela tinha um outro irmão dessa igreja que estava sendo disciplinado. E daí ele diz assim, olha, o irmão tal está sendo disciplinado porque ele adulterou. Uhum. Ah, tá, o outro irmão ele está sendo disciplinado porque ele deu falso testemunho. E daí transgrediu a lei de Deus, né? Mentiu, roubou. Né? E depois, quando chegou à casa dela, a irmã tal está sendo disciplinada porque ela decidiu guardar o sábado. E ela falou assim, mas aí eu não entendo mais. Vocês disciplinam os outros porque transgrediram os 10 mandamentos. E vocês estão me disciplinando porque eu decidi guardar o 4º mandamento dos 10? Onde está a lógica, não é? Então, até hoje, os 10 mandamentos são sempre para todo mundo e para todos sempre. Só que alguns pensam que o 4º mandamento, todos estão certos, mas o 4º mandamento foi substituído por Deus quando ele ressuscitou o dia domingo. Será que por ressuscitar Jesus o dia domingo, já o sábado também foi mudado para o dia domingo? Então, vê, isso daí não existe nenhuma declaração na Bíblia que diz que Jesus jamais mudou. Ele ressuscitou no dia domingo. Por quê? Porque era o dia de trabalho. Ele começou de volta ao trabalho da redenção no primeiro dia da semana. Não é? Uhum. Ele terminou na sexta-feira, como Deus terminou a sua obra, descansou no sábado e recomeçou no domingo a obra da redenção. Uhum. Então é interessante essa sequência quando você olha assim. Mas só vemos... isso que poderíamos chamar, que a Bíblia chama doutrina de homens, né? Tradições, exato. Porque... opiniões. Eu penso que poderia ser isso, assim ou assim, mas na Bíblia não se registra nenhuma vez. Diz que o apóstolo Paulo, quase 30 anos depois, o costume dele era no sábado adorar a Deus, ir nas sinagogas, poderia pregar, ter ido então domingo, né? Podia ter ido, né? Então, mas é interessante, pastor, quando nós estudamos a história, isso é realmente uma doutrina do homem, porque isso foi implementado no 4º século depois de Cristo, quando o imperador Constantino baixou o decreto que os cristãos deveriam guardar o domingo, que era o dia santo dos romanos, e não mais o sábado. Aí, no começo guardavam até 2 dias, né? Depois já definiram... houve por causa dos romanos, aí ficaram sábado, domingo, foi no 2º século, 2 dias de semana, no 3º século, e depois no 4º eles tiraram o sábado e continuaram só com o domingo. Há uma declaração de Tiago, 2, verso 10, que confirma um pouquinho mais isso. Porque qualquer que guardar toda a lei, mas faltar em algum ponto, ele é culpado de todo, né? Uhum. Não é só guardar 9 mandamentos, sino todos os mandamentos como estão na palavra de Deus. Agora, Paulo foi um revolucionário, parecia que ele contradiz para os demais mandamentos, né? E vê, muita gente considera que Paulo é o que deu origem ao cristianismo, né? Mudando e estabelecendo coisas que nem Jesus fez. Mas esse é um equívoco. Paulo, na verdade, é um seguidor de Cristo. O que acontece é que as pessoas leem Paulo de maneira muito superficial. Exatamente. Então nós temos aqui, por exemplo, na parte do domingo, eu gostei muito dessa parte do domingo, acho que ela é muito relevante. Porque tem textos difíceis aqui. Por exemplo, Romanos 3, 28 diz assim, justificados pela fé, independentes da lei. Então a pessoa diz, não preciso mais da lei. Né? Depois em Gálatas 3, 24, 25 diz assim, Romanos, 6, 14 primeiro diz, não estamos debaixo da lei, sim da graça.
Em Romanos 7,4 diz assim, nós temos então, nós morremos para a lei. Não estamos mais, morremos para a lei. Gálatas 3, 24, 25 diz, a lei não tem mais autoridade sobre mim. Ele é como um aio, me levou a Cristo e agora nós estamos mais submissos ao aio, né? Como ao céu. Todos esses passagens parece que lhe dão razão a essas alternativas de não guardar os mandamentos de Deus. Só que é um pequeno detalhe, né? Eles não completaram ler tudo o que está ao seu redor. Você lê os versos seguintes e o negócio muda. Por exemplo, lá, Romanos 3, 28 falou que justificados pela fé independente da lei. Aí no mesmo capítulo 3, no verso 31, logo depois diz, anulamos, pois, a lei pela fé? Diz, de modo nenhum. Antes, confirmamos a lei. Exatamente. Não é? Depois, no capítulo 6, no 14 diz, nós não estamos debaixo da lei, sim da graça. Aí pergunta, no verso em seguida, verso 15 diz, portanto, havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei, sim da graça? Diz, de modo nenhum. Pecar é transgredir a lei. Então, né? No capítulo 7, diz lá que nós morremos para a lei. E aí o 7, capítulo 7, 7 a 12, diz que a lei, no entanto, nos diz ali, ela é justa, a lei, portanto, ela é pecado? Diz de modo nenhum. Ela é santa, justa e bom. O problema não está na lei, o problema está em mim, que sou pecador, que quer dizer transgressor da lei. Não é? No capítulo da Gálatas diz, a lei, ela não é contrária à promessa. Antes ela nos leva para a realização da promessa que é Cristo Jesus. E nós vemos aí que aquele ditado que diz todo texto é um pretexto sem um contexto. Né? Exatamente. Exato. Bem ao ponto. Vamos a passar a última parte, a penúltima parte do nosso esposo, que é a aplicação. Como podemos aplicar todas as lições que temos estudado nesta ocasião? Em primeiro lugar, nós devemos considerar sempre, cada vez que lemos a Bíblia, o contexto. Por que aquilo que está mencionado ali e qual é o relacionamento que existe no contexto para chegar a uma boa conclusão. Como nós falamos já nesse esboço, todo texto, sem seu contexto, é um pretexto. Nós podemos falsear a verdade só considerando uma palavra que fora do contexto não é ideal. Em segundo lugar, em 2 Pedro 3,10 diz que tomemos cuidado com os falsos mestres que promovem uma mensagem sem lei. E cada vez que o diabo quer estabelecer uma mentira, ele não coloca toda mentira, ele coloca uma quantidade de verdades e um pedacinho de mentira. E assim se camufla e entra e tudo o demais é distorcionado. Por isso nós temos que examinar tudo e realmente avaliar se vem de Deus ou não vem de Deus. Vamos a passar à terceira parte a quarta parte do nosso esboço, que é a criatividade. Jamais deveríamos nos vanagloriar de nossa santidade, como tampouco deveríamos nos vanagloriar de nossa humildade. Há alguém que falou que quando uma pessoa descobre que é humilde, então deixou de ser humilde. Mas na realidade, a glória, a honra de tudo o que nós somos é de Deus. Quando nós colocamos nossa vida em cima de Deus, então se torna um Deus. Nós podemos pedir a Deus que nós possamos ser humilhados e Deus possa ser exaltado sempre, mesmo quando podemos explicar a palavra de Deus. Outro assunto importante para aplicar na vida prática agora que vamos a iniciar essa nova semana, fala acerca do primeiro mandamento. Vamos tomar um mandamento de todos esses mandamentos que temos estudado neste trimestre. Não terás outros deuses diante de mim, diz a Bíblia. O que quer dizer isso? Como nós podemos aplicar isso para a nossa vida prática? Que decisões podemos tomar a respeito desse mandamento? Lembre uma coisa, nada em cima de Deus. Por isso é tão importante que quando nós acordemos cada manhã, em vez de ligar a televisão, em
em vez de ligar a rádio, em vez de ligar qualquer outra coisa, liguemos primeiro a presença de Deus, liguemos primeiro a palavra de Deus, para que Deus nos fale. Então nós teremos tornado prático aquele primeiro mandamento, que não devíamos ter deuses diferentes diante de cada um de nós. Vamos tomar esta decisão cada manhã que nos acordemos. Em primeiro lugar, vamos a ligar a presença de Deus em nossas vidas. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está querendo nos defender, cuidar, proteger de todas as coisas. Dá-nos o privilégio de ligar Tua presença e respeitar esse primeiro mandamento da lei, dando ao Senhor nossos melhores sentimentos, nosso primeiro lugar e nosso primeiro pensamento. Muito obrigado por isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém.